Fala galera, e a segunda temporada de Ruptura chegou ao final e tem muito material saindo ainda aqui no canal. E eu peguei simplesmente uma lista que a JQ Americana lançou sobre 5 teorias absurdas de fãs que não se concretizaram na segunda temporada de Ruptura, que eu vou ler algumas partes e reagir aqui junto com vocês. Eu resolvi fazer um vídeo diferente aqui, tá? A primeira é sobre o Rickon e a Devon serem agentes da Lumon, tá? E eles colocam aqui, ó, simplesmente que a segunda temporada, no episódio 7, revelou que o Rickon, ele é um alpinista, com a Devon comparando sua habilidade a de uma cabra montesa. Cabra, agora sabemos, graças a esse final, são importantes animais de sacrifício para os Ignans, o que nos leva a uma das teorias mais engraçadas dos fãs de Ruptura. O Rickon poderia ser o externo de uma cabra da Lumon. Então, onde isso deixaria Devon? Entra a teoria da gola alta. O fato de que nenhum dos vilões usa gola alta porque eles estão escondendo algo. A Devon e o Rickon também estão frequentemente usando tons de azul, igual aos da Lumon, cinza e branco. Pode ser uma escolha de vestuário pessoal, ou pode sugerir algo sinistro. Galera, muito foi teorizado também sobre a Devon. Muitos colocaram também nos comentários dos vídeos de Ruptura aqui durante essa segunda temporada sobre a Devon, sobre ela estar agindo de maneiras diferentes. Talvez principalmente por causa da escolha dela em ligar para Cobel, mesmo com o aviso da Rigab, mas eu não acredito que a Devon tenha algo a ver com a Lumon. Ao contrário do que tem uma pontinha de desconfiança para mim sobre o Rickon. Nada a ver dele ser um externo de uma cabra, tá? Por isso que são teorias absurdas de fãs colocadas ali. Porque ele tem, né, lá objetos de cabra dentro de casa, aquela coisa toda que, né, a série passa lá pela casa dele e mostra aquela coisa toda. Mas nada a ver com isso, tá? Eu acredito que o Rickon, ele ainda vai desempenhar algum tipo de papel, talvez por ter sim uma ligação com a Lumon. Essa questão do livro ter sido pedido para ele lá quando a Natalie vai lá na casa para ele escrever um livro para os internos, aquela coisa toda, não foi algo que teve um retorno na temporada, mas é algo que sim, a terceira temporada ela precisa dar algum tipo de foco, algum tipo de destaque, porque foi uma possibilidade que ela abriu. Então isso para mim traz ali uma pontinha de dúvida sobre essa sequência do Rickon dentro da série. Mas sobre a Devon, nesse momento eu acredito que ela tem uma coisa pura chamada preocupação com seu irmão. Nada além disso, e acredito que ela vai ter um papel fundamental agora com essa questão da Gemma. A Gemma ter sim escapado da Lumon. A próxima que eles colocam aqui, tá, simplesmente de teorias absurdas, é sobre a Halle ser a externa e a Helena ser a interna. E a Helena é quem realmente está no controle no episódio final. Essa teoria aqui ela não é absurda, tá? Porque já foi sim teorizado sobre essa questão toda da Helena ter sido, ou da Halle ter sido, esse primeiro experimento, esse processo todo de ruptura lá atrás pelo Jamie. Já ficou claro, mais do que claro, dito pelo próprio Jamie Egan, que ele não tem nenhum tipo de sentimento ali, afeição amorosa pela sua própria filha, né? Só que ele pensa diferente sobre a Halle. Então, essa questão toda de quem realmente é o, digamos assim, o externo principal entre Halle e Helena é uma questão bem curiosa, tá? Acredito sim que a Helena seja a externa, acredito sim que a Halle seja essa interna. Talvez não a primeira interna criada a partir da Helena. E essa talvez seja a questão. O que a gente viu lá no episódio 9 sobre a separação do ovo em 6 partes e tudo mais, são sugestões ali, podem ser puramente símbolos colocados, mas para mim é muito mais que um símbolo, é uma sugestão sim, daquilo que a gente vê falado pelo próprio Dr. Mauer sobre todas as personalidades da Gemma que foram criadas, as internas da Gemma que foram criadas ali. E isso para mim provoca também, se eu acredito que a Helena foi esse primeiro experimento, que a Halle não seja essa primeira interna criada a partir dela. Aí que tá esse contexto todo, tá? E sobre a Helena ser quem está lá correndo de mãos dadas com o Mark no final da temporada, tem um vídeo aqui, ó, com as palavras da Brit Laura, que eu convido vocês todos a assistir, caso não tenha assistido ainda, onde ela confirma
quem que realmente está ali correndo de mãos dadas com o Mark. Então, por isso não entrarei nesse ponto, nesse momento, porque já está bem claro aqui nesse vídeo. Próxima teoria absurda colocada pela JQ americana. A Lumon atua no ramo de produção de bebês, tá? Obviamente que isso aqui se perde também com a tradução, tá? Mas tem isso, né? A questão da Lumon, a questão do chalé de parto e a questão toda do Jamie Egan ter tido filhos tentando achar essa tal chama do Kier, que ele via na Helena e depois não vê mais, depois que ele acaba vendo na própria Helly. Essa questão do trabalho infantil, essa questão deles pegarem, né, a Lumon em si, crianças, enxergarem coisas nas crianças, colocarem as crianças para trabalhar. A Cobell é o primeiro exemplo que vai realmente num crescimento dentro da própria empresa, até chegar nessa posição de gerente, como a gente viu. Também tem a questão toda, né, da Cobell ter sido a inventora do procedimento, algo que o Jamie Egan roubou dela, aquela coisa toda, tudo mais. Só que a gente tem a Huang agora aparecendo também na segunda temporada, que coloca um paralelo com a história que a Cobell viveu lá no passado, que a gente tem ali muito bem explicado no episódio 8. E a Huang, ela tá passando exatamente pelos mesmos processos que a Cobell passou lá atrás. Não sei se eles vão se aprofundar nessas outras crianças do Jamie Egan. Aqui pode ser uma grande possibilidade para onde essa história vai, tá? Essa teoria, ela não é, digamos assim, tão absurda assim, porque ela dá uma possibilidade sim para a história. Tanto que o Jamie, naquele final ali de 9º episódio, fala para a própria Helly, não lembro se é no final do 9º episódio ou agora no início do 10º, acredito que é no final do 9º, fala para a Helly sobre ter buscado outros filhos e tudo mais. Se a gente for pegar nesse contexto, e se eles forem explorar tudo mais, a gente pode chegar numa teoria que daí sim, para mim, pode ser muito absurda, que eu já vi, tanto nos comentários, quanto já vi também em publicações, né, americanas, sobre uma possibilidade, uma teoria, né, do Mark ser irmão de Helena. Do Mark e da Devon também terem sangue Egan correndo ali nas suas veias. E essa questão toda, por mais absurda que seja, de alguma maneira ou de outra, pode sim ser aprofundado por causa dos tais filhos do nosso querido Jamie Egan. Próxima teoria. A Rigab e a Cobell eram amantes, que elas tiveram um relacionamento, tá? Porque essa teoria aqui, até vou colocar aqui, ó, essa teoria é principalmente uma obra de fanfic, mas ficou claro que a Rigab trabalhou para a Cobell, né, sob o comando da Cobell, enquanto estavam aperfeiçoando os procedimentos de rescisão. Elas são as únicas que sabem como reintegrar os internos e os externos. A principal pista que as pessoas se agarram é que a Cobell se recusou a ir com Doug Graner para rastrear a Rigab, embora, para ser justo, ela estivesse ocupada perseguindo o Mark e o Pete. Não sei ainda se a série vai dar importância para essa proximidade toda da Cobell e da Rigab, independente de uma questão amorosa, tá? A questão amorosa é apenas ali um vínculo a mais dessa relação. Para mim, esse vínculo todo ali de o chefe e o empregado na questão da Lumon e a questão toda do trabalho em si no projeto é uma questão muito interessante. De alguma forma, tá? Por mais que acho que a série ela não vai dar um foco grande para isso, eu acho que alguma explicação ela vai acabar dando em algum momento, porque a Rigab, ela ficou aparecendo até o 7º episódio, ela some por causa, né, da Devon ligar para pedir ajuda para Cobell, que ela não iria permanecer ali, porque para ela, fixamente, a Cobell iria sim entregar todos eles para a Lumon, por causa de toda aquela parte de venerar a Lumon pela Cobell. Alguma coisa tem que acontecer, porque essa parte da teoria ela não é nada absurda, tá? As duas elas trabalharam juntas, sim, em fatos muito importantes de desenvolvimento de todo o processo. E isso tem que ter algum tipo, sim, de explicação. O que causou a separação, a ruptura entre as duas? O que realmente aconteceu nesse processo todo ali entre as duas, tá? Mas a parte de fanfic delas terem tido ou não uma relação, eu acho que fica até mais... fica menos importante do que essa outra parte real do processo todo. A última teoria, tá? Se o Milchick, ele tem a chance de ser
realmente alguém que vai se virar contra a Lumon. Toda a jornada do Milchick nessa segunda temporada, eu já ia falar quinta temporada, nessa segunda temporada, ela foi uma jornada que foi acabando com toda a posição que ele tinha conquistado, não importa de que maneira, na primeira temporada. A saída da Cobell dá ao Milchick a possibilidade de ser ali o gerente do andar. Só que tudo que foi acontecendo e a maneira como a própria Lumon também foi acabando com o Milchick, levou ele para uma posição, e até aquele fato, tá? Episódio 9. A ligação que o Mark faz lá para o Milchick, ainda mais depois que o Milchick tinha respondido daquela forma pro Drummond, né? Quando o Milchick ele parece até ficar um pouco emotivo com o que o Mark está falando e dando mais espaço entre as suas respostas e provocando até algum tipo de surpresa para o Mark do outro lado do telefone, pareceu que o Milchick tinha algo ali que estava começando a crescer dentro dele, que poderia sim ser uma possibilidade daqui a pouco de se virar contra Lumon. Ele ficar a favor dos internos simplesmente por chegar também no seu limite e não acreditar mais, né, em toda a devoção do Kir e o que a Lumon realmente quer alcançar. Só que daí chega o episódio 10, e o episódio 10, ele praticamente bota uma pedra em cima disso. Porque o episódio 10 mostra o Milchick fazendo exatamente aquilo que ele fazia antes. Justamente estar ali defendendo a Lumon de tudo e qualquer forma. E reagindo sempre da maneira mais forte para conseguir que a Lumon alcance sim o seu objetivo. Então, a teoria ela não é absurda. Eu mesmo cheguei a cogitar em alguns momentos ali durante aquele episódio 9, tá? Porque me chamou muita atenção a maneira como ele reage com aquela ligação que está acontecendo com o Mark, ainda mais depois da maneira como ele responde pro Drummond. Só que daí o episódio 10, ele meio que também tirou esse pensamento mais forte de uma possibilidade de realmente acontecer. Mas como é que vai ficar o Milchick a partir de agora? Porque o Milchick foi simplesmente derrotado por completo. No momento que ele sai daquele banheiro lá do MDR e vê toda a galera lá do departamento da fanfarra da banda, né? Junto com o Dylan, e junto naquele momento só tá o Dylan, a Hayley já tinha partido, né, para tentar encontrar o Mark, tava apenas o Dylan naquele comando todo ali. O Milchick tá completamente derrotado. O que vai acontecer com ele nessa sequência toda, e principalmente a maneira como a Lumon vai também lidar com ele. E tem um fato muito engraçado sobre a conversa lá do boneco de cera, né, o animatrônico lá do Kir, junto com o nosso querido Seth Milchick também. Muita coisa pode ter também a mais acontecendo com o Milchick por causa dessas possibilidades ali desse tal limite que ele está acontecendo. Galera, essas aqui são as 5 teorias absurdas provocadas pela GQ, que não são tão absurdas assim. Coloquem embaixo nos comentários o que acharam delas, o que vocês acham que vai acontecer sobre essas teorias no futuro, se elas podem ou não daqui a pouco vir a se confirmar. Gostariam que alguma coisa dessas acontecesse também? Coloquem nos comentários. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.